O Conto da Aia, ficção ou realidade? Gente, a série, que quem não viu ainda precisa ver, principalmente se você for mulher, em tese é uma ficção. Mas a própria autora do livro escreveu baseada numa para mim é seita, né? Uma seita na Alemanha para escrever os livros, né? Porque a série, que é 6 temporadas, tem origem nos livros dessa autora. E é muito preocupante, tá? Porque nós estamos hoje no Brasil discutindo a validade do voto feminino. Então, é muito sério tudo isso que a gente tá falando. O crescimento da misoginia, o crescimento da extrema-direita, a questão de mulheres estarem desvalidando o voto feminino é muito sério. E aí nós vamos caminhando para Gilead. Para quem não assistiu a série, Gilead é o país onde passa o Conto da Aia. Então é uma coisa muito séria. E aí, conversando com uma amiga que teve agora recentemente em Punta Cana, no aeroporto do Panamá, ela viu mulheres e crianças vestidas como Gilead. E ela ficou extremamente assustada, não tirou foto para respeitar as crianças, mas eu disse a ela que deveria ter tirado e a gente tampava o rosto dessas crianças. Mas ela viu mulheres e crianças vestidas como Gilead. Então nós duas começamos a pesquisar, começamos a estudar. E existe aqui, gente, no Panamá, mas claro que tá aí pelo mundo inteiro, religiões que praticam, que têm as mesmas doutrinas e as mesmas práticas que são retratadas no Conto da Aia. Isso surgiu do nada? Não, isso não surgiu do nada. Isso passa a partir do momento que mulheres têm os seus direitos restritos, onde mulheres são reduzidas meramente a seres reprodutores, a seres inferiores, onde não tem direito, onde não tem voz. E no Conto da Aia é muito triste, me choca muito várias cenas assim, e eu postei um Reels, não feito por mim, mas esses dias, que uma cena que choca demais. As mulheres chegam para trabalhar e elas não podem mais trabalhar, elas não podem mais ter conta bancária, elas não podem mais ter cartão de crédito, elas não podem mais ter opinião própria, elas não podem ler. Em Gilead, se as mulheres são pegas lendo, elas têm um dedo amputado. Se elas são pegas lendo novamente, elas têm a mão amputada. Gente, isso é muito sério. A gente se acha que o Irã é do jeito que é, sempre foi. Não. Até a década de 70, o Irã era um país onde as mulheres eram livres. Quando mistura religião e política, o Irã vira o que virou. Isso é muito sério, isso é ano eleitoral, vocês precisam estudar, vocês precisam aprofundar. Para de ficar rastelando o dedo em coisas que não fazem sentido. Tem mulheres, sabe? Essas mulheres de marido, de homens que são provedores, que enfim, até agora sustentam, porque isso tem um prazo de validade. Como elas se sentem seres muito inferiores a outras, a nós mulheres livres, por exemplo, que fazemos nosso dinheiro, que temos a nossa profissão, que corremos atrás, que podemos decidir o que vestir, o que comer, para onde viajar, para onde ir, para o que falar, se o que postar, com quem andar, porque quando a gente tem o nosso dinheiro, a gente é que toma essas decisões. Se você não está tomando, aí, minha filha, o problema é bem mais embaixo. Mas então essas mulheres, né, elas são fracas, elas são covardes, elas são mulheres de merda. Então quando elas são mulheres de merda, elas querem que todas venham pro patamar delas, que é baixo. Então ela quer que todas as mulheres sejam medidas pela régua delas, que é baixo. Elas são idiotas, elas são medíocres, elas são subalternas, elas são submissas, elas não têm voz, elas não têm capacidade de lutar, elas não têm capacidade de enfrentar o mercado de trabalho, elas não conseguem ter voz. Então esse discurso dessa Pietrazinha aí é justamente isso, porque ela é uma mulher de merda. Então quando ela é uma mulher que tem pouco pra acrescentar, quando é uma mulher que não teve coragem de conquistar o mundo, de conquistar suas coisas, de lutar pelos seus direitos, o que ela faz? Ela quer baixar todas nós para o nível dela. É isso que ela quer. Ela quer baixar todas para o nível dela, para que todas as mulheres sejam medíocres como ela.
E aí ela usa o discurso religioso, aí ela usa o conservadorismo, aí ela usa, né? Ela desmerece as mulheres solteiras, ela desmerece as mulheres divorciadas, sendo que ela era mãe solo, tá? E põe ali como se uma mulher só tivesse validade se ela fosse casada. E que as mulheres que o casamento não deu certo, a culpa é delas, sempre, né? Eu vi até uma postagem de Cita Chagas falando que a mulher sábia nem marido tem e todo mundo atacando, falando que porque ela fracassou, ela tá falando isso, como se o fracasso de um casamento sempre fosse culpa da mulher. Não tenho simpatia nenhuma por Cita Chagas, apesar de que agora, depois que ela acordou, porque um dia todas vão acordar, porque a violência de gênero, a violência doméstica vai bater na sua porta se você for uma mulher submissa. Então hoje eu já consigo escutar Cíntia Chagas, porque ela fala coisas coerentes e prudentes, mas antes não dava para escutar. Então, as mulheres criticando Cíntia Chagas, colocando que porque ela é uma mulher que divorciou, ela fracassou. Então ela acha que as mulheres acham que aí, nossa, uma mulher que não é casada, que não tem um relacionamento, não vale nada. E isso é Gilead puro. Isso é o conto da Aya. Gente, a sensação que eu tenho e que eu fico desesperada é que nós estamos evoluindo. A gente está retrocedendo. Mulheres foram queimadas na fogueira, mulheres foram queimadas em fábrica. A gente lê, a gente estuda, a gente faz mestrado, faz doutorado, vira PhD, vai para não sei o que, neurocientistas, advogadas, médicos, engenheiros. E a galera querendo ficar em casa fazer bolo, porque acha isso honroso. Tudo bem. Se você quiser ficar, nós feministas vamos lutar pelo seu direito de ficar. Mas honroso não é não. Tá? Honroso não é não. Doa quem doer. Honroso é você ter sua liberdade financeira. Honroso é você ter sua voz própria. Honroso é você construir a sua história com o seu propósito de vida. E claro, você pode ter um homem sim ao seu lado. Eu sou uma mulher casada. Você pode sim ter um homem ao seu lado, mas esse homem tem que ser seu companheiro de vida e seu parceiro e te apoiar nos seus sonhos, nos seus projetos e te admirar por isso. Em momento algum esse homem pode te privar. Mesmo que ele seja um provedor, não tem problema, mas se ele for um provedor que deixa você se prover também, que deixa você estudar, que deixa você trabalhar, que deixa você ter sua voz, que deixa você fazer as suas coisas, não tem problema em pagar as contas não. Mas é muito raro isso acontecer, porque quem paga manda. Então fica o meu recado aqui, muito cuidado. Quem não assistiu, assista o conto da Aya. Eu vou deixar o link do YouTube para vocês verem essa seita, né, que é muito próximo de Gilead, para vocês verem que isso é real, que isso está muito perto e que a gente precisa estudar, assistir coisa boa, se inteirar, discutir, conversar com gente inteligente. E se você não entende nada de política, converse com alguém que entende, tá? É com alguém que entende, não é alguém que fica postando fake news na internet, não. Procure, converse. Ô fulana, quem você acha que eu devo votar? Por que eu devo votar? E quando essa pessoa te falar, vai pesquisar sobre essa pessoa também. Porque não dá pra confiar em ninguém. Como eu falei no meu stories ontem, ninguém vale nada até que te prove o contrário. Então você tem que criar as suas histórias, o seu enredo, a sua convicção. E isso a gente só vai conseguir com educação e com estudo. Uma mulher livre é uma mulher que se banca, que tem uma carreira, que tem uma profissão e que tem um propósito de vida. E contra essa mulher, ninguém pode.